Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para trazer uma dica de direito tributário e ela é sobre uma súmula vinculante que foi aprovada recentemente pelo STF, dia 15 de abril. E a súmula basicamente ela vai falar que a imunidade tributária prevista na Constituição para os livros, papéis, periódicos, jornais, ela também se aplica aos livros eletrônicos e aos suportes, né, que são utilizados para esses livros. A redação bonitinha da súmula está no artigo que a gente fez no blog, depois vocês deem uma olhada lá que está bem legal, bem didático. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa súmula, porque geralmente esse tema, como é direito tributário, né, algumas pessoas não entendem, e a nossa proposta é justamente trazer descomplicar o direito tributário, tornar ele mais acessível, né, tornar a linguagem dele mais comum, né, para todo mundo, menos juridiquês. E aí, para entender o conceito dessa súmula, a gente tem que pensar em três coisas. Primeiro, o que é imunidade tributária, né? Basicamente, imunidade tributária é a previsão constitucional de que sobre determinados bens ou pessoas ou objetos, rendas, patrimônios, não podem ser cobrados tributos para defender ou para incentivar algum valor que a Constituição considera essencial. E no caso dessa súmula, essa imunidade ela vem para resguardar a questão da cultura e da educação, porque é uma forma de facilitar, né, de baratear os custos dos produtos que sejam para essa área, né, para os livros, né, incentivar as pessoas a comprarem mais, já que vai ser mais barato em razão de não ter tanto imposto, e aí isso vai difundir a cultura, vai difundir a educação. E também é uma forma de impedir que exista uma censura indireta com relação a esses materiais, porque a própria origem dessa imunidade, que tem lá no nosso blog, né, é porque existiram algumas constituições e alguns governos que utilizavam essa tributação em cima do papel, em cima do livro, para penalizar alguns jornais que eram contrários ao governo. E os jornais que eram favoráveis ao governo, eles aumentavam a tributação, e isso acabava criando uma forma de censura indireta. E aí fica a questão, né? Durou muito tempo. Beleza, a Constituição prevê que não devem ser cobrados tributos em cima do papel, de livros, de jornais, de periódicos impressos, mas os que forem digitais, né? Os que forem eletrônicos, deve ser cobrado tributo ou não? E aí a súmula veio para uniformizar esse entendimento que o STF já tinha, né? De que também sobre os livros eletrônicos não devem ser cobrados tributos, porque o próprio conceito de livro, ele não é ligado exatamente ao papel. O papel não é um elemento essencial do conceito de livro, né? Então, se eu tenho de forma eletrônica um material que dissemina, né, a educação, a cultura, ele também é considerado um valor para a nossa Constituição. Então, ele também deve ter direito a essa imunidade. E aí a gente pode pensar também, beleza, então o livro eletrônico, o e-book, ele não pode ser cobrado tributo com relação a ele. Por exemplo, se ele for comercializado, não vai ter IPI, não vai ter imposto de importação, não vai pagar ICMS. Mas com relação a um suporte, né, algum material que é usado para ler esse livro, por exemplo, a gente tem o Kindle, né, da Amazon. Nesse caso, esses suportes para livro, né, esses leitores eletrônicos, eles também são imunes, né? Não se aplica a questão da cobrança de tributos com relação a eles, porque eles são como se fosse o papel, eles são apenas um meio utilizado exclusivamente para conter o livro. E aí a súmula traz essa previsão de imunidade, tanto com relação aos livros eletrônicos, quanto com relação aos suportes que são utilizados exclusivamente para esse fim, tá bom? Aí eu quero que vocês vejam lá, leiam o artigo, deem um retorno para a gente, se a linguagem ficou boa, acessível, ou se ainda está muito juridiquês, que aí, se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai tentar responder, tá bom? Então, um beijo para vocês, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.